Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Valéria Pisauro. Se você ainda não se inscreveu em meu canal, inscreva já, tá? Deixe seu joinha, ative o sininho para acompanhar as novas publicações. Hoje, daremos continuidade ao estudo da obra literária Relato de um Certo Oriente, de Milton Ratum. E nessa aula, trataremos sobre a síntese do enredo. Mas, se você não assistiu à primeira parte da referida obra, onde apresentamos a parte estrutural, as características, foco narrativo, espaço, tempo, fique tranquilo. É só acessar ao vídeo Relato de um Certo Oriente, parte 1, nesse mesmo canal. E se tiver qualquer dúvida ou sugestão, deixe no comentário abaixo, que retornarei com todo o prazer. Vamos lá, então, pessoal? Bom, recordando a aula passada, o relato narra a história e os conflitos de uma família de imigrantes libaneses que vieram para o Brasil no início do século XX. Vieram em busca de riqueza, atraídos pelo ciclo da borracha, e se estabeleceram em Manaus, Amazonas. Na obra, nós teremos uma narradora principal que é inominada, okay? Não tem nome, nenhum momento que vai aparecer o nome dela, que após quase 20 anos de ausência, ela regressa à sua casa. E a partir dos acontecimentos que se desenrolam após sua chegada, ela vai relembrando e descobrindo histórias do seu passado e da família que a criou. Tudo isso por meio de imagens fragmentárias da sua memória e com o auxílio de relatos de outros narradores. Tá? Então, vamos lá, gente. Eu vou fazer uma análise capítulo por capítulo. Ok? Bom, no capítulo 1, o objetivo da narradora principal é reencontrar Emilie, que é a matriarca de uma família libanesa, sua mãe adotiva, ora, ela trata por avó, e fazendo um relato de memórias de sua infância, da casa que viveu, da cidade que cresceu, para relatar todos esses acontecimentos através de uma carta ao seu irmão, também adotivo dessa família, que mora lá em Barcelona. Portanto, é esse universo de lembranças que ela vai relatar ao irmão. É importante a gente perceber que a narradora principal faz marcação da sua posição no presente, ok? Portanto, no momento da escrita da carta, já em Manaus, após os encontros e relatos coletados, que ela vai obter durante 3 ou 4 dias. A causa do seu retorno é resultado de um fato anterior na linha do tempo, mas que só será revelado ao leitor na antepenúltima página do livro. Então, temos que aguardar. Como ela deixa claro, desejo súbito de viajar para Manaus depois de uma longa ausência, como dissemos, quase 20 anos. Outra coisa importantíssima notar é que o fato das informações colhidas sejam endereçadas a alguém que já a conhece, no caso aqui, o irmão de Barcelona, bem como o lugar onde ela está narrando, que é Manaus, muitas informações serão omitidas e até adiadas, tá? Dessa forma, gente, desde o início do romance, o leitor sabe muito pouco sobre a narradora principal. E ainda
poucos são os fatos contados. Por quê? Porque essa narradora seleciona os acontecimentos à narração, levando em conta o irmão, né? O que seria interessante para ele, criando, assim, para o leitor, uma certa dificuldade de entendimento, mas que no final nós vamos entender. Tá? Nesse sentido, há um grande quebra-cabeças que é recuperado por meio da memória dos narradores e personagens, que são contadas, mas mantendo a visão de que há um sujeito na primeira pessoa do singular narrando. Logo no presente da enunciação, as suas impressões sobre o seu passado, tá? E o passado dos outros. Ok? Então, vamos lá, gente. No primeiro parágrafo da narrativa, tá? A narradora principal faz algumas anotações sobre as impressões, a sua chegada aérea. Ela descreve sensações e a paisagem noturna que observou do alto. No entanto, de novo, essas apresentações também não são relatadas nesse capítulo. O tópico é interrompido e só será retomado pela narradora no final do romance. O que ela faz? Ela quebra a narrativa e nos conta que, ao chegar, ela adormeceu no gramado, não quis, sabe, chamar ninguém. E que, de manhã, ao entrar na casa, ela deparou-se com 2 salas contíguas que isolavam do resto da casa. Essas salas estavam repletas de marcas identificatórias, tá? Estilizadas do Oriente. Tapetes, elefante indiano, reproduções de ideogramas chineses, entre outros objetos. No entanto, em um canto da parede, havia um pedaço de papel que lhe chamou a atenção. Por quê? Era um desenho de criança fixado na parede, que contrastava com a decoração suntuosa do ambiente. E esse desenho remetia à geografia amazonense, com a sua imensa bacia hidrográfica. Vamos conhecer o fragmento, que é importantíssimo. Notei que as 2 manchas de cores eram formadas por 1000 estrelas, com minúsculos afluentes de 2 faixas de água de distintos matizes. Uma figura franzina, composta de poucos traços, remava numa canoa que bem podia estar dentro ou fora d'água. Incerto também parecia o seu rumo, porque nada no desenho dava sentido ao movimento da canoa. E o continente, ou o horizonte, parecia estar fora do quadrado do papel. Ao contemplar, algo latejou em sua memória, como se remetesse a uma viagem, a um salto de anos. E ela questiona: quem seria esse navegante sem rumo que se aventurava pelas águas amazonenses? Mas, ao mesmo tempo, tem como horizonte um não lugar, um território que está fora do espaço do desenho, da representação. Pessoal, nota-se que se trata de um relato de uma narradora que busca, nessa viagem, encontrar a sua identidade, religar os elos perdidos ou desfeitos, e que rema sem rumo, perdida em sua própria angústia, como o desenho. Rimar é narrar, relatar as histórias, resgatar os mistérios do passado familiar. A narradora perguntou à empregada quem o desenhara. Ela não soube dizer,
e até ignorava a existência do desenho na sala, onde todas as manhãs entrava para fazer a limpeza. Estranho, né? Muito curioso. Na seguida, a narradora principal não indagou sobre sua mãe biológica, apenas perguntou se Emilie, que é a mãe adotiva, né, já estava acordada. Temos aí um fragmento. Dizem que tua avó há muito tempo não dorme. Ela sonha dia e noite contigo, com teu irmão e com os peixes que vai comprar de manhãzinha no mercado. A essa hora, já deve estar de volta para conversar com os animais. E ao longo desse capítulo, gente, nos é apresentado parte da família de Emilie. Eu fiz uma tabelinha aqui, né, um esqueminha para vocês melhores, né, contextualizar. Então, vamos entender que a Emilie é casada, o marido dela também não tem nome aqui, e que ela tem 4 filhos, que nós vamos conhecer mais para frente, que é o Raquim. Ela tem 2 filhos que são gêmeos, são insuportáveis, e tem uma filha, que é a Samara. Tá? Além desses filhos biológicos, ela tem 2 adotivos, que é a nossa narradora principal, inominada, e o irmão dela, que mora em Barcelona. Ok? Pois é, seguindo, diz, já eram quase 7 horas quando resolvi sair de casa. Tá? Então, quando a narradora principal estava saindo da casa da mãe biológica para ir à casa da mãe adotiva, visitar a Emilie, naquela manhã de sexta-feira, ela ouviu o telefone tocar. Vamos lá. Foi nesse instante que a coisa aconteceu com uma precisão incrível. Mal posso afirmar se houve um intervalo de um átimo entre as pancadas do relógio da copa e o trinado do telefone. Os 2 sons surgiram ao mesmo tempo e pareciam pertencer à mesma fonte sonora. A coincidência de sons durou alguns segundos. No momento em que o telefone emudeceu, a criança arremessou a cabeça da boneca de encontro às hastes do relógio, provocando uma sequência de acordes graves e desordenados, como os sons de um piano desafinado. As 2 hastes ainda se chocavam quando ouvia a última pancada do sino da igreja. Só então corri para atender o telefone, mas nada escutei, senão ruídos e interferências. Pessoal, essa cena é dotada de grande simbologia e só será retomada no capítulo 6 pela voz da narradora principal. Portanto, também temos que aguardar para poder ter esse entendimento. Pois é, no caminho, a narradora principal, ela começa a relembrar sua infância, lá quando morava no sobrado de Emilie, e narra situações complexas e traumáticas da família, como foi o caso de Soraya Ângela. Nós vamos neta de Emilie. Essa criança nasceu surda, muda, e sofria assim, rejeição pelas crianças da vizinhança e também pelo próprio irmão biológico da narradora, que choramingava quando a menina aparecia. A Soraya, gente, ela percebia isso, tanto é que se resignava a brincar com os bichos ou com uma boneca de pano confeccionada pela Emilie, ou então ela ficava desenhando formas estranhas na toalha da mesa, nas paredes, nos mosaicos que circundavam a fonte. Na véspera de Natal, a empregada chamada Anastácia Socorro, nós vamos falar bastante dela mais para frente,
viu a Soraya rabiscando em um casco de uma tartaruga. E o que ela rabiscou? O nome da avó, da Emilie, que foi o maior presente de Natal para Emilie. Tá? Quando chega nesse patamar, de novo a narradora corta, tá, o enredo para contar uma conversa que ela teve com a Samara Adélia, que é a mãe da menina. Dizia, né, a Samara Adélia, pensava que meus irmãos haviam me perdoado por ter tido uma filha, mas tudo não passou de uma encenação para conquistar a simpatia de minha mãe. Emilie pensou que eles tivessem quebrado o gelo comigo, mas só me cumprimentavam na frente dela, bajulavam a coitada e fingiam respeitar meu pai porque precisavam da chave da casa e de uns trocados para farrear. Disse isso à minha mãe e sabes o que me respondeu? Tua filha nasceu surda e muda e tu estás ficando insensível. Teus irmãos te adoram, às vezes são incompreensíveis contigo porque ainda são meninos. A adolescência é a idade da rebeldia. E a Samara Adélia completa. Sim, eram adolescentes e cínicos. Olha, gente, mais para frente nós vamos descobrir que a Samara Adélia é mãe solteira. Por isso que ela diz que ela pensava que meus irmãos haviam me perdoado por ter tido uma filha. Ei, vamos lá. A narradora principal, em seguida, ela direciona a narração a Samara Adélia e relata, assim, com uma extrema dramaticidade, a morte da menina, gente. A morte da filha. Como ela diz, no dia em que minha filha faleceu, tivera a audácia de encomendar flores de organdi suíço à Madame Verdade. Acho que pressentiu a morte de Sorainha, porque logo depois do acidente, a cabecinha esfacelada estava coberta de flores de tecido. Nunca me senti tão humilhada. Passaram 6 anos sem falar comigo, sem fazer um mimo na menina. E, de repente, enfeitam sua cabeça sem vida com flores que valem uma fortuna? Olha a revolta da Samara. Logo após, descreve que na hora, tá, do acidente, a narradora principal brincava com a Soraya no jardim. Os tios, tá, que eram adultos, tá, dormiam. E a Emilie estava na feira. Tá? A Samara Adélia, a mãe, estava trabalhando na loja da família, que chama-se Parisiense, junto com o pai, né, que é o patriarca. E ela acrescenta que tudo aconteceu de forma rápida e inesperada. Tá? A narradora principal correu para acordar o tio Hakim, tá? Que é o filho mais velho de Emilie. Tá? A Emilie estava voltando do mercado e ela se debruça sobre um volume coberto por um lençol manchado de vermelho. Derruba, espalha as compras pelo chão. Pois é. Depois da morte de Soraya Ângela, Samara Adélia passou a morar e trabalhar na loja Parisiense, a loja da família, né? Da onde eles sobrevivem. E raramente ela ia ao sobrado. Além das atividades na Parisiense, a vida dela, né, da Soraya, da Samara, era um mistério para todos. Ela viajava algumas vezes ao ano, sem que ninguém soubesse o destino e a razão dessas viagens. Tá? Pois é, de novo, corta-se a narrativa e a narradora principal vai falar que o patriarca
o pai, meu marido, Emilier, era uma pessoa generosa. Ele que ajudou a narradora principal a sair de Manaus e estudar fora. Ok? A narradora continua contando e conclui sobre o dia do acidente de Soraya, dizendo: foi uma das imagens mais dolorosas da minha infância. Mas, na sequência, ela fala sobre um relógio negro que atravessa quase um século inteiro competindo, né, com Emilier, o ciclo repetitivo dos dias. Ela diz: aquele relógio de parede, o mais silencioso de todos os que conheci, era um dos objetos que mais fascinava a Soraya. Lembra que a Soraya é surda-muda. A Soraya, ela permanecia horas diante dele, os olhos cravados no movimento dos ponteiros diminutos e indiferente às badaladas. Pois é. Hakim, olha só, Hakim, filho mais velho de Emilier, entra aqui, tá? E relata a narradora principal o episódio sobre aquele relógio negro misterioso adquirido nos anos 30. Tá? Diz ele, a Emilier, recém-alocada em Manaus, empreendeu uma intransigente negociação de meses com um mercenário que também havia vendido a loja, a Parisiense à família. A transação, gente, quase gorou por causa da intransigência de ambos. E parece que vovô chegou a jogar na cara de Emilier que tudo poderia ir por águas abaixo por causa de um relógio. Então, repara aí, gente, a importância desse relógio para Emilier, que quase perdeu a negociação da loja devido a esse relógio. Para todos, a aquisição exigente do relógio foi um mistério durante muito, muito tempo. Bom, continuando ainda na sexta-feira, na parte da manhã, tá? Pois é. Então, nessa mesma manhã de sexta-feira, que um dia após a chegada da narradora, lembra-se que ela chegou à noite lá em Manaus, a Emilier falece. O Hakim, que também não morava mais em Manaus, infelizmente, chegou só após o enterro de Emilier. Tá? E agora vai introduzir outra personagem aqui, né? Como ela diz, quando voltamos do cemitério no início da noite, nós o encontramos sozinho no jardim deserto do casarão fechado. Infelizmente, não deu tempo para ele despedir da mãe. Mas, gente, fica em suspenso o momento em que Hakim desembarcou em Manaus. Também é adiado o relato da trajetória da narradora principal até o seu encontro com Emilier. Tá? No entanto, gente, a narradora aqui passa a comentar sobre o encontro dos familiares e amigos após o enterro de Emilier, em detrimento da narração sobre a morte dela. Tá? Tanto é que, quando a narradora principal encontra-se com Hakim, eles se abraçam e ele diz: moramos tanto tempo no Sul, em estados vizinhos, e eu só o visitaram uma única vez. Sabe Deus há quanto tempo. É bom a gente notar que esse no Sul é meio complexo aqui, tá? Porque, na verdade, a narradora principal está morando em São Paulo. Então, esses estados vizinhos, com certeza, é ali no Sudeste, tá? Bom, o tio Hakim perguntou, na hora que encontrou com a narradora, perguntou-lhe se ela tinha notícias sobre a Samara Adélia, irmã dele. E ela disse: sei apenas o que o tio Emílio me informou, que ela abandonou a Parisiense e ninguém sabe por onde anda. Aí a narradora quis saber quanto tempo ele ia ficar em Manaus. E ele responde:
o tempo necessário para rever minha irmã. Paramos um pouquinho aqui, vamos retomar lá atrás. Nós vamos saber que a Emilie também tinha irmãos, certo? Que é o Emílio, tá? o Emir, que nós vamos conhecer, tá? E aqui a gente sabe que depois da morte da filha da Samara, da Soraya, ela foi morar na Parisência. E passado um tempo ela sumiu, gente, ninguém tem notícia. Bom, perante isso, a narradora marca de se encontrar, tá? No dia seguinte com o Hakim, tá? E marcaram de realmente o encontro ser no domingo à noite. E a conversa, gente, se estendeu até na manhã da segunda-feira. Olha lá. Na manhã de segunda-feira, tio Hakim continuava falando. E só interrompia a fala para rever os animais e dar uma volta no pátio da fonte, onde molhava o rosto e os cabelos. Depois retornava com mais vigor, com a cabeça formigando de cenas e diálogos, como alguém que acaba de encontrar a chave da memória. Povo, é importante destacar que os fatos, tá, foram contados por Hakim, okay? A narradora principal, após a morte de Emilie. E esses fatos, esses depoimentos, ou então, melhor dizendo, esses relatos, serão escritos por ela posteriormente ao encontro, na carta que ela enviará ao seu irmão que está em Barcelona. Então, dizendo isso, a partir desse momento, nós passaremos a ser conduzidos por outras vozes narrativas no romance, que terá cada um dos seus capítulos, começando e terminando em aspas, nos indicando que se trata, e em boa parte dos casos, de uma citação de algo que já foi dito. Além de constituir também uma linguagem escrita, pois mesmo quando a narradora volta a se encarregar do relato, acreditem, a sua voz também surge entre aspas. É aí que fica complexa a narrativa. Tá? Então, dessa forma, pessoal, a personagem principal será um misto de narradora, certo? Ela está narrando a história, ela é escritora, ok? E ela é missivista, ela está escrevendo a carta. Além, claro, de ser personagem, né? Ok? Tá? Então, ela irá redigir essa longa carta contando sobre a sua volta, as suas descobertas e os acontecimentos, usando o quê? Sua memória fragmentada, porque ela ficou ausente, né, muito tempo, e a memória de outros personagens. Ok? Bora para o segundo capítulo, que agora vai ser narrado pelo Hakim, tá? Hakim, filho mais velho, tá, de Emilie. Então, o início do segundo capítulo marca essa relação interlocutiva de Hakim com a narradora principal. Portanto, suspendendo a interlocução da narradora com o irmão. A narradora escrevendo a carta para o irmão. Agora é o Hakim que vai falar com ela. Assim, gente, nós vamos perceber que o Hakim agiu como uma espécie de detetive, tá? Para desvendar os mistérios da família. Outra coisa importante aqui é que a morte da Emilie, da matriarca, não transformará a sua vida num exemplo, tá? Porém, fará com que as outras personagens se debrucem sobre seu passado, sabe? Desvendando seus mistérios e interpretando os seus atos também. Olha, povo, a identidade dessa personagem, vamos falar assim, começa a ser desvendada pelo seu próprio nome. Emilie é um nome de origem francesa, tá? Que faz o quê?
remissão aos vários anos de domínio da França sobre o Líbano, pós-Primeira Guerra. A respeito do relógio negro lá da sala, lá, o tio Hakim revela o que ouviu de Indié Conceição. Pois é, povo, entrando uma outra personagem. Essa Indié Conceição era uma amiga da Emilie. Portanto, gente, nesse sentido, preste atenção, Hakim desprende-se do encontro com a narradora principal e situa-se no encontro e conversa com Indié, quando a Indié contou para ele. Tá? Interessante, né? Indié contou para ele e agora está contando para a narradora, que vai contar para o irmão. Ele diz que o relógio era para a matriarca um símbolo. Era um símbolo de uma passagem marcante da sua vida. E aí, nós vamos lá atrás, gente, vai fazer aqui um retrocesso, onde ele vai contar que seus pais, né, que eram Fadel e a Samira, os pais da Emilie, tá? Fadel e Samira, embarcaram para o Amazonas em busca de riqueza. A Emilie, gente, ficou em Trípoli com os irmãos, o Emir e o Emílio. Assim, eles ficaram lá sob a tutela de parentes. Os pais vieram para o Brasil, foram para a Amazônia. A Emilie, gente, ela não suportou a dor da separação dos pais. E ela se desgarrou dos irmãos e se confinou num convento. O Emir não aceitou a decisão da irmã e, aos gritos, invadiu o convento, exigindo que Emilie comparecesse à sala da irmã superiora àquela hora. Ele, o Emir, sacou um revólver e ameaçou se suicidar caso Emilie não partisse com ele naquele momento, abandonasse o convento. A Emilie implorava ao irmão que não fizesse tal ato, insistia em ficar no convento. E a própria irmã superiora resolveu a questão. A Emilie deveria partir com o irmão, sim. Deus a receberia em qualquer lugar do mundo se a sua vocação fosse servir ao Senhor. Ok? Tudo bem. Emilie cedeu, mas fez um pedido. Que a deixasse rezar o resto da manhã e tocar ao meio-dia o sino, anunciando o fim das orações. Para cumprir esse desejo, Emilie teve que adentrar a sala da vice-superiora. E lá, o que tinha lá? O relógio negro. Tá? Então, ao entrar pela primeira vez nesse aposento, exatamente ao meio-dia, Emilie teria ficado boca aberta e estática ao escutar o som das 12 pancadas, antes mesmo de ouvir a voz da religiosa. O relógio era para Emilie uma chave de memória, né? Que remontava ao episódio do convento, que a marcou profundamente. Tá? Tanto é que ela, até o último dia da vida dela, interrompia as atividades, deixava de dar ordens a Anastácia e passava a contemplar o céu, tá? Naquele horário, tá? Do meio-dia. Mais tarde, descobriremos que Emilie manteve uma correspondência com a vice-superiora, né? Que é a irmã, tá? Que assinava como V.B, Virginie Bolatti. E aqui temos uma outra descoberta, que Emilie tinha um baú, o baú de mistérios que ela guardava, as estátuas de santos que possuía, e que na própria parisiense, casa e loja, né? Antigamente, elas moravam na loja, tinha loja e também servia como residência, depois que eles compraram o sobrado, tá? Então, na própria parisiense, casa e loja, tinha espaço que permitia Emilie voltar para o Oriente, através do quê? Desses objetos. Tá?
Pois é, o tio Hakim fala também sobre o seu pai. Diz que o pai, gente, evitava reuniões, vivia trancado no quarto ou ia passear na cidade flutuante para conversar com os compadres conhecidos. E, logo em seguida, ele recorda um episódio que aconteceu na noite de Natal. Tá? O Hakim lembra-se que, quando havia festas, o tio Emílio fazia as compras, matava e destrinchava os carneiros, torcia o pescoço das aves e passava-lhe a lâmina no gogó, para que o sangue esguichasse com abundância, como exigia o pai dele. Só que, na véspera de um Natal, Indié, que é amiga, né, da Emilie, utilizara outra prática para matar os animais. O que ela fez? Ela, desculpa, consistia em embriagar as aves e torcer-lhe os pescoços. O marido de Emilie se enfureceu com o método empregado por Indié, que, segundo ele, era um martírio, gente, que só podia ser obra de cristão e uma das proibições do livro. Emilie disse: hoje quem dita o que pode ou não sou eu. Pois é, gente. Continuando. Nós vamos entender aqui que, na verdade, a Emilie é extremamente católica, tá? Que nós vamos ver logo em seguida. Então, tá? O Natal, para ela, era uma festa assim, extremamente religiosa. Tá? E quando o marido fala das proibições do livro, então a gente já fica vendo que o marido é muçulmano, né? E segue ao Corão. Bom lá, toda vez saiu uma briga essa noite, né? Por causa da maneira que foi feito, né? A matança dos animais, né? Aí ele vai embora, né? E toda a vizinhança queria saber o que aconteceria na noite de Natal, já que desconfiava que o patriarca não tinha dormido em casa e continuava sumido. Ok? Emilie também não dormiu naquela noite, quando descobriu que seu marido, gente, havia destruído várias de suas imagens de devoção, imagens de santos. Tá? Pois é, o Hakim conta que até então, olha lá, a religião não causara grandes desavenças entre seus pais. Mesmo Emilie sendo cristã fervorosa e seu pai muçulmano. Aliás, os dois chegaram, antes do casamento, a fazer um pacto, tá? Para respeitar a religião do outro. Inclusive, cabendo aos filhos optarem por uma das duas ou por nenhuma religião. Tá? Mas o dia ali, né, gente, seguinte, dia de Natal, foi dedicado à restauração dos objetos. E no Natal do ano seguinte, a Emilie pediu carinhosamente a Indié que deixasse a matança das aves aos cuidados do tio. Entendeu? Emilie, no outro dia do Natal, encaminhou a Anastácia empregada, tá? Logo ali, né, no dia seguinte do desentendimento, para sair em busca do patriarca, que não passou a noite lá. Então, durante o tormento da madrugada, ela não esquecera de separar para ele uma travessa de comida e uma bandeja de doces, frutas secas e uma cumbuca cheia de compota de goiaba. Ela cochichava à empregada que o rancor de um homem apaixonado se amaina com carinho e quitutes. São duas armas poderosas para acalmar o gênio do cão do meu marido, sentenciado. Olha que interessante. A Emilie aqui, gente, ela empregou duas estratégias para
lidar com a revolta do marido e fazer as pazes, né, gente? Primeiro, ela agiu de modo conciliador e depois, né, usou do quê? Da sua sensualidade, tá? Na manhã seguinte, o Hakim reparou que o pai guardava, escondia, na verdade, 2 estátuas de santo no armário da loja. Como ele diz, esperei a hora da sexta para revelar à minha mãe o altar profano das estátuas. Ela quase não acreditou no que viu. Durante uma semana, gente, o episódio se repetiu. E a Emilie, então, revidou a provocação na mesma moeda que ela fez no dia do Ramadã, durante o qual os muçulmanos devem jejuar ao levantar até ao pôr do sol. As portas da loja parisiense foram trancadas com cadeado. Para quê? Para esconder o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, do marido dela, só para se vingar. Bom, sobre o Hakim, tá? Nós vamos saber que ele foi o filho escolhido por Méliès para aprender o árabe. Lembre-se, gente, que ele é o filho homem mais velho. Além disso, ela tem 2 gêmeos lá chatos, terríveis, e tem uma filha. Tá? Então, o Hakim era o preferido. E o fato dele aprender o árabe, tá? Ele tornou-se assim o que poderíamos chamar assim de mensageiro, tá? Entre os 2 mundos. Como disse, sabia que tinha sido eleito o interlocutor número 1 entre os filhos de Méliès. Agora, o aprendizado dessa segunda língua, gente, ajudará Hakim a descobrir mais segredos sobre o passado somente. Como ele diz, na mudança da Parisiense, que era o primeiro local de moradia da família, depois transformado somente em loja, na mudança da Parisiense para o sobrado, a Emilie carregou sozinha por 2 quarteirões um baú lacrado, não deixou ninguém tocar no baú. E o Hakim relata que, uma certa manhã, quando a mãe foi ao mercado, ele vasculhou o quarto, gente, dos pais e encontrou a chave que abria o baú. Tá? Como diz, as portas abertas revelaram pela primeira vez o mundo íntimo de Méliès, o seu mundo guardado no baú. Tá? E o que tinha nesse baú? Várias cartas, 4 pulseiras de ouro, um número correspondente aos filhos dela, o hábito branco, gente, que ela usava no convento. O Hakim conseguiu pegar essas cartas e conseguiu ordenar, através dessas cartas, a vida de Méliès. Tá? Essas cartas eram escritas em árabe, tá? Sempre, quase todas, assinadas por V.B., que é a Virginie Bolatti, que é a vice-superiora do convento. A correspondência atravessava anos e às vezes era interrompida assim, por intervalos de meses. Tá? Bom, a descontinuidade da correspondência e a incompreensão de tantas frases me permitiram apenas tatear zonas opacas de um monólogo, ou nem isso. Uma meia-voz, uma escrita embaçada que produzia um leitor hesitante. Então, Hakim precisava preencher com a intuição, com a imaginação, as lacunas deixadas, tá? Pela linguagem dessas cartas. Bom, logo em seguida, logo após, o Hakim direciona a narração para falar sobre Dorner. Olha, outro personagem aqui. Um dos maiores traumas da vida, e contar um dos maiores traumas da vida de Méliès, que nós vamos conhecer, a morte de seu irmão Emile. Quem é esse Dorner? O Dorner é um alemão, ele é fotógrafo,
colecionador de fotos, desenhos, lembranças. Ele tinha um orquidário, ele agia como repórter, tá? Ele é o etnográfico, ele escreve sobre o comportamento dos amazonenses. Tá? E depois, mais tarde, tá? Ele substituiu o laboratório e o material de fotografia por uma biblioteca. Repare que esses elementos do Dorn, né? Esse comportamento, inclusive, do Dorn, representa a tentativa de fixar a memória, de registrar imagens da natureza humana e da natureza amazônica, marcantes ao longo de todo o romance, além de reconstruir fatos e cenários passados. Pois é, o Dorn foi quem fotografou Emir um pouco antes de sua caminhada solitária, que terminaria no cais do porto e no fundo do rio. A história desse retrato me contou o próprio Dorn. Quem está falando aqui? O Hakim. Tá? Anos depois, com palavras medidas para não revelar um fato atroz que eu já havia intuído ao ler as cartas de Emily. Repara aqui, gente, o que acontece. Agora, o Hakim vai contar o que o Dorner contou para ele sobre a morte do tio Emir. E o Hakim está passando essas informações para a nossa narradora, né, principal. Tá? Então, bora lá. Aí a gente vai para o terceiro capítulo, que agora o narrador, então, passa a ser o Dorn, contando sobre isso. Tá? Então, só para ficar bem claro isso, gente. Porque esse relato passou por múltiplas apropriações. Okay? O Dorn narrou primeiro ao Hakim, que transmitiu a narradora principal, que conta em carta ao irmão e agora lida por nós, leitores. Então, o Dorn revela que, na manhã em que avistei Emir no coreto da praça, ele começa ali. Ele diz que ele estava assim, encaminhava-se para fotografar uma família. E no caminho ele encontrou Emir. E o Emir ostentava uma orquídea vermelha na mão. E ele tirou uma foto, tá, do Emir com essa orquídea. Ele diz que, na hora, ele não atinou ao desespero do amigo. Tá? Vamos observar, atenta ao fragmento. Observava a flor entre os dedos de Emir, e talvez por isso tenha me escapado sua expressão estranha. O olhar de quem não reconhece mais ninguém. Lembro que eu convidei para almoçar no restaurante francês. Ele apenas emitiu um som apagado, palavras enigmáticas que eu interpretei como uma recusa ao convite. Mas percebi que ele queria se desvencilhar de mim e do mundo todo. Que a orquídea brotar de sua mão era o motivo maior de sua existência. Gente, o Emir, ele não era como os outros imigrantes. Não havia nele assim, uma determinação daqueles que desembarcam, tá, aqui, jovens, para que no fim de uma vida ostentarem o império. Não. O Emir tinha um olhar meio perdido. O Dorn, depois desse encontro, ele vai fotografar a família. E o Dorn, enquanto fotografava a família, ele relembrava o rosto de Emir. Dois objetos importantes: a orquídea e um anel que ele tinha. E esse anel, ele tinha o maior orgulho. Um dia ele chegou a comentar que era a memória de um amor em Marcela. Olha. E, nesse momento, um sentimento esquisito tomava conta de mim, conta do Dorner. Tá?
como se eu estivesse impressionado por um presságio, um indício de um acontecimento adverso. Pois é, após ele ter fotografado a família, o Dorne volta ao restaurante francês e de lá ele ouviu as sinetas, tá, do bombeiro. Tá? Uma intuição me conduziu ao lugar onde encontrara Emir. Ele volta até lá, ele pergunta ao soldado se por acaso tinha avistado Emir, e o soldado apontou para o porto. Gente, não, sem um certo arrependimento eu pensava, dizia o Dorne. Por que não levar Emir para a casa dos Aller, que é a família que ele fotografou? Por que fotografá-lo com a orquídea na mão e deixá-lo vagar, atordoado, a um passo do desastre? Enfim, gente, aconteceu a tragédia. Ao fim de 2 semanas do desaparecimento de Emir, os sonhos, né, a esperança rarearam, e o último coincidiu com a notícia de que haviam encontrado o corpo dele no fundo de Igarapé. Quem encontrou o corpo foi o Lobato, outra personagem que nós vamos conhecer, que é um índio que já tinha conhecido o pai do Hakim, antes do pai se casar com Emilie. Bom, então nós já tivemos 2 mortes, né? Da netinha e do irmão. Ok? O pai de Hakim se encontrou com Emilie pela primeira vez no dia em que o corpo de Emir foi localizado. Olha a coincidência. O Dorne continua contando, fazendo seu relato. Ele diz: teu pai apareceu com uma prova irrefutável. Por quê? Porque Emilie não queria acreditar que o corpo era do irmão. E aí o pai apareceu com uma prova irrefutável que dissipou todas as especulações em torno da identidade da vítima e, de certo modo, selou o destino afetivo de Emilie. O patriarca, né? Ele entrou na casa onde Emilie morava, agora com outro irmão, com o Emílio, se apresentou. Ninguém sabe o que aconteceu. Casaram poucos meses após o enterro de Emir. E o Dorne ainda acrescenta, tá? E um dia na Parisiense, ele tentou sondar algo do passado do patriarca. E ele diz: a mania que cultivei aqui de anotar o que eu via me permitiu encher alguns cadernos com transcrições da fala dos outros. Um desses cadernos encerra, com poucas distorções, o que foi dito por teu pai no entardecer de um dia de 1929. Olha que legal. No entanto, essa transcrição é feita só no capítulo 4, que então uma transcrição que foi feita aqui, uma anotação de um caderno de Dorne. Povo, nesse caso, portanto, aqui, né, nós temos uma dupla transmissão. Ocorre dessa vez por escrito. Certinho? Desde a primeira vez em que é contado. Por quê? Né? Assim, o relato do pai de Hakim foi contado a Dorne, né, que escreveu no caderno. Transmitiu depois a Hakim, que recontou a narradora principal, que escreve a carta para o irmão. Capítulo 4. Agora vai ser narrado por quem? Pelo pai de Hakim. Olha que doideira. Vai lá atrás. O pai, gente, relatou a Dorne um longo relato a partir da sua vinda do Líbano para o Brasil. Como nos dissemos, na segunda década do século XX. Diz ele que seu tio Hannah, veio para o Brasil e enviava cartas que nos deixavam maravilhados. Esse tio ficou aqui 11 anos. Passado 11 anos,
Hannah enviou 2 retratos seus. E dentro do envelope havia um bilhete onde se lia, entre as 2 folhas de cartão, há um outro retrato. Mas esse só deverá ser visto quando o próximo parente desembarcar aqui. Olha lá, gente. Ao ler o bilhete, o pai do pai de Hakim, entendeu? Ele fala, meu pai, dirigindo-se a mim, sentenciou. Chegou a tua vez de enfrentar o oceano do outro lado da terra. A viagem durou várias semanas. Quando ele chegou aqui, ele procurou por Hannah e ficou sabendo que Hannah tinha falecido. E ele decidiu fixar-se em Manaus, porque ao ver a cúpula ali do teatro de Manaus, recordou de uma mesquita, lembra uma mesquita, né? Que constava nas histórias da infância. Então, muito antes do desaparecimento de Emir, soube que me casaria com Emilie. Olha, palavras do patriarca. Por que ele tinha certeza? Porque os solteiros falavam de Emilie com tanta infusão e de tanto ouvir falar nela, ele já estava apaixonado por ela. No capítulo 5, eu vou ter 2 narradores agora. Volta o Dorne e o Hakim. Então, na primeira parte, eu tenho o Dorne, que vai contar que o marido de Emilie cobrou dele, né, as fotografias do Emir. A Emilie, gente, passou meses batendo na mesma tecla. O túmulo do irmão permanecia inacabado só por minha causa, por causa do Dorne. Por quê? Porque o Dorne não tinha repassado as fotos, tá? O Dorne recorreu a um amigo lá da colônia alemã para fazer esse trabalho, porque ele parou de fotografar, dando a impressão que a morte de Emir aparentemente foi um trauma para ele. Tá? Como eu disse anteriormente, ele parou com a prática de fotografia, com o laboratório, e passou a trabalhar com uma biblioteca, né, com obras raras. E aí foram entregues 3 ampliações e uma de corpo inteiro para colocar lá na lápide. Tá? E o Dorne vai falar uma coisa importantíssima. Ele vai caracterizar a figura do pai de Hakim como um leitor e criador de histórias. E ele cita a obra As Mil e Uma Noites. Olha que interessante. Olha o que ele diz. O convívio com teu pai me instigou a ler As Mil e Uma Noites, na tradução de Henning, tradução alemã, né? A leitura cuidadosa e morosa desse livro tornou nossa amizade mais íntima. Por muito tempo acreditei no que ele me contava, mas aos poucos constatei que havia uma certa alusão àquele livro e que os episódios de sua vida eram transcrições adulteradas de algumas noites, como se a voz da narradora ecoasse na fala do meu amigo. Olha, interessante, né? Aqui é a questão da intertextualidade, né? Então, o que fazia pensar nisso era a coincidência, né? Entre certas passagens da vida de outras pessoas que, mescladas a textos orientais, tá? O pai, né, incorporava a sua vida. Okay? Então, na segunda parte, o Hakim volta, tá, a comentar sobre o Dorne. Tá? Ele diz que, ao viajar para a Europa, por volta de 55, pensei que ele nunca mais pisaria em Manaus. Na verdade, fui eu que me exilei para sempre. A sua viagem coincidiu com a minha para o sul. É muito interessante a gente notar que ele coloca exilei. Tá? Quando ele deixou Manaus, para ele foi como exílio. Então, o Hakim confessa que, após o enterro de Emilie, confessa quem? A narradora principal. Que, após o enterro, ele foi até o quarto de Emilie. E ele encontrou o quê? O baú vazio.
Ele não sabe dizer quando Emilie retirou os objetos dali e onde os guardou. Como ele diz, talvez, prevendo que fosse morrer, tenha se desvencilhado de tudo, cuidando para não deixar vestígios. O Hakim investigará o que levou o Emir ao suicídio. E de que forma? Através das cartas de Emilie. Em uma das cartas, ele leu o seguinte: um porto é um lugar perigoso para os jovens, porque quase sempre são vítimas de um vírus fatal, o amor. E numa outra carta da Emilie, constavam expressões como mulher da vida, tentações do capeta. Então, é provável que o Emir tenha se apaixonado no porto de Marseille, França, quando o navio que os trazia para o Brasil fez uma escala e ficou lá no porto por 4 dias. Por quê? Porque nesse período o Emir andou sumido. E quando ele voltou, ele disse que não ia seguir viagem, ele ia ficar em Marseille. Aí ele sumiu de novo. A irmã, a Emilie, preocupada, pediu para o Emílio, o outro irmão, né, deles, a procurar a polícia francesa. E encontraram o Emílio próximo à estação de trem e conduziram à força de volta ao navio. Povo, é interessante que o Emir, forçado a seguir viagem para o Brasil, ele mudou drasticamente de comportamento. E olha só, né, povo? Se a ação de Emir foi determinante para que Emilie não tenha se entregado, assim, em definitivo, na vida do convento, uma postura de Emilie determinou o destino do irmão, que é a intervenção na vida amorosa, né, do Emir. Olha, entra aqui uma fala da amiga, né, da Emilie. A Indie contava que, nos momentos de tontura, Emir costumava pronunciar uma frasezinha em francês. Pois é, gente. Depois da morte do irmão, todo ano, na data da morte, a Emilie, ela ia até a matriz, rezava, depois seguia no local onde o irmão se suicidou e jogava na água um vaso com flores e um retrato de mim. Tá? Pois é. Em seguida, o Hakim comenta que a Emilie passou também a fazer doações aos menos favorecidos. Mas ele diz, talvez existisse alguma espontaneidade, mas quanto à generosidade, né, ficava aqui a desejar. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que Emilie era bondosa com os necessitados, ela maltratava os empregados da casa. Fazia, né, as empregadas trabalharem como escravas. E, inclusive, gente, sem receber salários. Tá? Comentário que diziam que era um procedimento corriqueiro aqui no Norte. Sob esse aspecto, o Hakim relembra uma fala do Dorne, que dizia: aqui reina uma forma estranha de escravidão, tá? Opinava o Dorne. Além disso, gente, os gêmeos abusavam das empregadas com violência física e moral. Pois é, a única que durou foi a Anastácia Socorro. Por quê? Suportava tudo e fisicamente era pouco atraente. Vozes ríspidas, injúrias, bofetadas também participavam desse teatro cruel no interior do Sobrado. Tá? O Hakim lembra-se de uma cena que presenciou um dos irmãos gêmeos arrastando uma das empregadas com um bebê entre os braços. E a mãe surgiu apartando, panos frios. A mulher levou a criança até a loja parisiense e contou tudo ao pai, né,
do gêmeo. Olha, como Raquel disse, foi uma das poucas vezes que eu vi cego de ódio, os olhos incendiados de fúria. O que a mãe diz? Emilie fala que não era a primeira mulher que aparecia com um filho no colo, que essas caboclas são umas sirigaitas que se esfregam com qualquer um e depois corre aqui para mendigar leite e uns trocados. Gente, essa revelação abusiva e a complacência de Emilie com os filhos foram determinantes para que o Raquel decidisse sair, ir embora de Manaus. Como ele diz, essa conivência de Emilie com os filhos me revoltava e fazia com que, às vezes, me distanciasse dela, mesmo sabendo que eu também era idolatrado. No meu íntimo, creio que deixei a família e a cidade também por não suportar a convivência estúpida com os serviçais. A Anastácia Socorro, apesar de ser uma personagem secundária, gente, ela guarda uma grande força na narrativa, porque ela descobre que todos gostam de escutar suas histórias. Tá? A Emilie ouvia maravilhada as histórias que a Anastácia falava, contava sobre ervas medicinais que curavam. Tá? E, assim, enquanto ela ouvia essas histórias da Anastácia, a Emilie, ao mesmo tempo, se entregava às recordações, tá? Que, segundo o Hakim, deixava escapar frases inteiras em árabe. E é provável que, nesses momentos, ela estivesse muito longe de mim, de Anastácia, do Sobrado e de Manaus. Tá? Hoje, o Hakim acredita que aquele turbilhão de histórias de Anastácia era para ela conseguir uma trégua no árduo trabalho a que se dedicava, porque assim ela parava de trabalhar para poder contar essas histórias. Bom, em seguida, tá, passa a relatar sobre Lobato Naturidade, que é o índio, né, que encontrou o corpo do Emir. E, desde então, tornou-se amigo da família e de Dorne, que o apelidou por o príncipe da magia branca. Gente, o Lobato era um homem silencioso e, apesar dos 80 anos, ele tinha fama de remar um dia inteiro contra a correnteza. Hein? Ele era tio da Anastácia, da empregada, tá? Mas pouco sabíamos sobre sua vida. Sabíamos que ele falava o Minhatu e era conhecido por Tacumã. Considerado um grande vidente, mestre em encontrar pessoas desaparecidas e excelente curandeiro. Essa amizade do Lobato com a Emilie foi louvada por uns e tripudiada por outros, tá? Pois é. Pois é, nessa hora, gente, acredite, Hakim retorna a falar sobre o ritual de Emilie no dia da morte, que ela faz todo ano no dia da morte de Emilie. Ela simbolizava para reverenciar um defunto. Mas o fato é que, naquele dia do ano, o negro que lhe cobria o corpo era, mais que luto, luxo. Então, ela fazia aquele ritual e, ao voltar do porto, gente, ela encontrava uma imensa fila indiana de pessoas carentes que, agraciados, lhe ofereciam presentes que preferiam chamar de lembrancinhas para a mãe de todos. Esses presentes, na verdade, eram objetos, animais, plantas e todos os cantos. A Emilie guardava esses presentes. Nunca passou pela cabeça de Emilie doar esses presentes a quem quer que fosse. Mesmo assim, perante os insistentes pedidos, né, das irmandades dos bairros mais miseráveis. Então, essas lembrancinhas são, para mim, relíquias, ela dizia. E ela passou a inventariar cada objeto recebido,
Ela contratou o Expedito Socorro, né, um dos afiliados da Anastácia, para colar etiquetas, classificar os presentes. E, assim, para ficar um pouco em paz com as irmandades, ela passou a doar as frutas que ela recebia aos montes de quem estragar. Por isso que o marido dizia: pratica uma filantropia curiosa. Tiram dos pobres para doar aos pobres. Tá? Bom, este ato caridoso de Emilier começou a se ofuscar a partir da morte da netinha, da Soraya. Quando o Hakim comunicou a sua decisão de ir embora, a Emilier não proibiu, não censurou, mas fez com que ele sentisse a dor da separação. Ela ainda convenceu o marido que Hakim, né, deveria continuar os seus estudos no outro lado, tá, do país e enviar-lhe uma mesada. Gente, entenda o seguinte: o fato de Hakim ser o objeto de seu próprio relato, ele, claro, né, restringe várias informações, mantendo-se para si os seus segredos. Por exemplo, o que eu quero dizer, ele não comenta o que levou a permanecer por quase 25 anos ausente, mantendo apenas uma comunicação com a mãe através de fotografias, sabendo ser essa a única maneira de preservar uma idolatria a ela. Olha lá, tem um fragmento aí, gente. E, através das fotos, eu tentava decifrar os enigmas e as apreensões de sua vida e a metamorfose do seu corpo. Soube da morte de meu pai ao receber uma fotografia em que ela estava sentada na cadeira de balanço, ao lado da poltrona coberta por um lençol branco, onde o meu pai costumava sentar-se ao lado dela nas manhãs de domingo e feriados. Que louco, né, gente? Então, toda a comunicação dele durante esses 25 anos foi através de fotos. Pouco tempo depois da morte do seu pai, o Hakim recebeu mais 2 fotos. São as últimas fotos de Emilier. Uma, seu rosto ainda estava sem rugas e com uma expressão serena. A outra, o rosto estava sombrio. Já anunciava uma morte bem próxima. Corta de novo a narrativa e vai de novo retomar a respeito do trauma da Samara Adélia e vai relatar sobre a sua gravidez. A Samara Adélia, gente, ela tinha de 15 para 16 anos, tá? E ela escondeu sua gravidez durante 3 ou 4 meses. Quando a família descobriu, trancou-a no quarto. Tá? Trancou literalmente, porque ela viveu 5 meses confinada, solitária, próxima demais àquele alguém invisível, a uma outra vida ainda mais flácida, duplamente escondida, que é do nenê. Só Emilier, gente, entrava no quarto para visitá-la, como se aquele espaço vedado fosse um lugar perigoso, o antro do contágio e da proliferação da peste. Tá? Que absurdo, né? Pois é, gente. Na noite em que a Soraya Ângela nasceu, a casa, a família, permaneceu alheia a tudo. Durante meses, a reclusão continuou, tá? Continuou a existir para a mãe e para a filha, para a Soraya, gente, tá? E para a Samara. Afinal, ela simbolizava a transgressão ao padrão sexual e familiar, assim, de conduta que deveria ser punida, seria castigo de Deus. Até que numa manhã, não se sabe como nem porquê, tá? Aliás, foi o Hakim o primeiro a ver o quê? A menininha engatinhando no pátio, pálida e abismada com a presença de tantos animais. O Hakim conta à narradora principal que elas, que a narradora, né, e a menininha, brincavam juntas. Que na época a narradora tinha 4 anos.
e que foi ela que descobriu que a Soraya era surda-muda. E aí, olha só, 2 anos depois, olha o que ele conta, tua mãe, a mãe biológica da narradora, veio a Manaus com um bebê no colo e deu para que Emilie criasse, que é o irmão dela, que mora em Barbacena. Barbacena. Barcelona, né, povo? Desculpa aí. Nas noites das quartas e sábados, notava a ausência de Samara. Soube depois que suas fugas noturnas, gente, eram para a igreja. Que a Emilie obrigava, tá? Que a filha a ser devota e casta para o resto da vida. O Hakim ainda continua, né, relatando o sofrimento da Samara e da Soraya para a narradora principal. Devia ter 15 ou 16 anos quando ficou grávida. Era uma menina que brincava de boneca contigo, trepava nas árvores para colher frutas e fazia estripulias que animavam a vida da casa. Nada disso permaneceu após o nascimento da filha. Além de uma brusca interrupção da adolescência, comecei a reparar na mãe certos traços da filha. Minha irmã parava subitamente no meio do pátio e fixava os olhos em algo. E essa expressão meditativa, extasiada, aproximava muito uma da outra. Nesse mesmo dia que a criança foi liberada do parto, as duas saíram pela primeira vez. De mãos dadas pelas ruas, pareciam guiadas pelo medo, esquivando-se das pessoas. Ok? Na manhã seguinte, o Hakim acordou com a narradora principal, que era pequena na época, balançando a rede. Gente, como ele diz, corri até o terraço, vi o clarão no meio da rua e no centro dele, Emilie ajoelhada diante do corpo, envolto por uma lençol. Não havia mais nada a fazer. O corpo sequer agonizava. E diante de um corpo sem vida, não há de que se lamentar. Percebe a frieza do Hakim no dia, na hora da morte da criança? Emilie pediu que enviasse a Anastácia à parisiense, lógico, para chamar o pai, para chamar a Samara. Pois é, mas já era tarde. Ninguém sabia quem era o pai de Soraya. E os gêmeos, gente, chegaram a insinuar que poderia ser o Dorne. O fotógrafo, ao tomar conhecimento disso, se afastou do sobrado. Gente, depois da morte da criança, como já foi dita, que é repetido, tá? A Samara sumiu de casa. Acredite que os gêmeos procuraram a irmã até nas bordéis, nas zonas, reviraram o quarto de Samara, tá? Para tentar descobrir algum vestígio. Um dia chegaram com 2 mulheres, eles bêbados, queriam dormir com as 2 no quarto da irmã. Alguns dias antes de viajar, pedi à minha mãe que me levasse à presença de Samara, pois queria conversar a sós com ela. A Emilie aceitou, tá? E andamos por um caminho já conhecido até pararmos diante da parisiense. Então, olha que interessante, né? Antes do Hakim partir de Manaus, ele pediu para a mãe que ele queria despedir, tá? Da irmã. E a irmã estava escondida lá na loja. Lá, quando se encontraram, eles se abraçaram como se fossem estranhos. E, ao mesmo tempo, gente, como se fossem íntimos. Na mesinha havia uma fotografia da Soraya ao lado de uma estátua. Né? E ele diz que durante a gravidez e os primeiros meses de nascimento da Soraya, o Hakim também manteve-se afastado e contra a irmã. Aquela irmã
que na infância era sua companheira inseparável. O Hakim perguntou-lhe por que ela foi morar na Parisiense. Ela disse que não aguentava mais os insultos e as ameaças dos gêmeos. E que também por causa do silêncio do seu pai, que era quase um desafio para ela. Fala comigo, como se falasse com um espelho e passa horas lendo o livro em voz baixa. Tenho a impressão de que ele lê para me esquecer. Nada me fere mais que o silêncio dele, desabafou. Pois é, gente. O Hakim agiu, tá? Como detetive mesmo. Ele remexeu em objetos proibidos, ele relembrou fatos de infância, ele conversou com a Indie, ele conversou com o Dorne. Tudo isso nesse capítulo. Vamos agora para o capítulo 6. Um capítulo importantíssimo, porque a narradora principal vai retomar, sabe o quê? O capítulo 1, o dia da sua chegada em Manaus. E ela diz, menos de 500 metros separava a casa onde nossa mãe morava da de Emilie. Menos 500 metros. Quando a narradora principal cruzou o portão de ferro lá da entrada da casa da Emilie, o portão da entrada estava trancado. Aí ela lembrou-se que Emilie deveria estar voltando do mercado. Então, ela disse, ao invés de esperar, ela decidiu perambular pela cidade e resolveu atravessar o igarapé dentro de uma canoa e retornar ao sobrado só lá na hora do almoço, tá? Porque ela tinha certeza que Emilie estaria lá. Pois é, gente, nós vamos perceber que, ao mesmo tempo em que ela anuncia sua ida à casa de Emilie, ela desvia do seu objetivo. Tá? Tanto é que ela diz, tive a impressão de que remar era um gesto inútil. Era permanecer indefinidamente no meio do rio. Ela percorre a cidade inteira. Ela observa, na volta, né, nessa hora, a praia imunda, odor, latas, garrafas, carcaças apodrecidas, urubus, esqueletos de animais. A praia terminava com uma aglomeração de barracas entulhadas em quinquilharias. Ela viu um homem com uma aparência de um fauno lá na praça que atraía os olhares, né, das pessoas que por ali passavam. E, de repente, tá, ela conta que avistou o Dorne e que, na hora que ela foi conversar com o Dorne, caiu um temporal e eles buscaram abrigo na igreja. Tá. A narradora principal, a gente comenta que, ao sair da igreja e se despedir do Dorne, o relógio da igreja marcou uma badalada, 1h da tarde. Ok? Ouvi a badalada solitária anunciar a 1h da tarde. Poxa, ela que ia voltar ao meio-dia, já estava atrasada, né? Pois é, como ela diz, talvez quisesse adiar o encontro com Emilie. Caminhava apressada, não para chegar logo, mas para fugir. Tá? Enfim, gente, quando finalmente ela chega no sobrado, ela encontra a Indie vestida de luto. Quem impede de entrar na casa onde a Emilie já estava morta. Aí o seu gesto desesperado e decidido me fez entender que eu não devia entrar na casa, que me afastasse dali, pois tudo estava perdido. Foi doloroso não ter visto Emilie, aceitar com resignação a impossibilidade de um encontro. Eu, que adiei tantas vezes essa viagem, presa na armadilha do dia a dia, ao fim de cada ano. Poxa, ela foi para lá, para Manaus, para fazer esse encontro, e, no entanto, não conseguiu. Indie conta que Emilie vivia em grande solidão, que mantinha os quartos, gente, da casa arrumados, tá?
prontos, na esperança de que alguém, vindo de longe, compartilhasse a sua solidão. Ela contou também que Emilie pressentia a chegada da narradora. Tá? E que, às vezes, Emilie convocava o expedito, tá? Para desembrulhar as oferendas guardadas e passava dias inteiros observando aqueles objetos, aquelas lembrancinhas que ela havia ganhado. Todos os dias, às 7 horas, a Indie ia encontrar-se com a amiga. Tá? Olha só. Naquela manhã, ela estranhou o silêncio da casa. Povo, lembra que às 7 horas a narradora estava saindo da casa dela, que fica uma distância bem curta. Tá? Como a Indie tinha a chave sobrada, ela entrou. Encontrou, olha só, gente, a Emilie quase sem vida, às 7 horas. E o fio do telefone enroscado no pescoço e nos cabelos dela. Lembre-se que a nossa narradora, às 7 horas, quando saiu de casa, ouviu o telefone tocar. Tá? Então, é isso aí, né? Tá aí o trechinho para nós. Lembrei-me, né? Assustada, que de manhãzinha, antes de sair de casa, havia escutado o telefone tocar 2 ou 3 vezes. Talvez tenha sido o último apelo de Emilie, a sua maneira de me encontrar e dizer adeus. Tá? A Indie ainda ligou para o doutor Hector Dourado, depois ligou para o Emílio, né, o irmão de Emilie. Mas, assim, já era tarde. Depois chegaram os 2 filhos, os gêmeos. Quem está morando fora, lembra disso? Tá? A narradora também estava ali, mas não sabia que já tinha chegado, né? E o irmão dela também estava morando fora. Pois é, pela primeira vez, os filhos, os gêmeos, gente, chegaram acompanhados das suas esposas e filhos e choraram. Ela, por quê? Choraram por quê? Porque o choro não era apenas a reação a uma vida que findava. Era também a constatação terrível e tardia de que suas vidas tinham sido uma sucessão de atos medíocres e vexatórios, e que durante toda uma vida tinham dependido daquela mulher agonizante. Triste, né? Pois é, gente, estamos indo, caminhando para o capítulo 7, que agora vai ser narrado por Indie Conceição, tá? E, através dela, que vai nos fornecer assim, informações sobre a matriarca, o seu sofrimento, o abandono e a vontade de reunir novamente a família, né? Desde que o marido falecera e os filhos deixaram sobrado até o último dia da sua vida. A Indie relata as diabluras que os gêmeos faziam com todo mundo. Gente, eles foram expulsos de todas as escolas e muitas vezes castigados pelos pais. Eles descobriram que a Samara estava na parisência, mas não ousaram importuná-la porque iriam ficar na pendura, né? Mas, com a morte do patriarca, enviavam bilhetes ameaçadores. Telefonavam em plena madrugada, insultando-a. E uma vez pagaram os moleques para apedrejar, gente, a janela do quarto onde ela dormia. Olha, os gêmeos só não chegaram a espancá-la porque a Emilie controlava o caixa, tá? Da parisência, e guardava o dinheiro, tá? Em um cofre, tá? Que o segredo só ela conhecia. A maior preocupação de Emilie era que, quando ela morresse, os filhos tomariam a casa e a parisência, e Samara seria jogada na rua sem nada. Pois é, numa manhã de domingo, a Samara chegou lá no sobrado, tá? Toda vestida de negro, muito elegante, inclusive falante, coisa que ela não era. Entregou a mãe na sacola fechada, como ela fazia semanalmente, tá? Que é o dinheiro, o lucro, tá? Lá porque ela estava administrando a parisência agora, após a morte do pai.
Nesse dia, é interessante que Emilie decidiu abrir as gaiolas dos pássaros e libertá-los. Ela estava convencida de que esse gesto lhe daria ânimo para viver em paz por mais algum tempo. Tanto é que ela diz: soube mais tarde que na sacola havia, além de dinheiro, um livro grosso encadernado em couro, uma carta e há outras coisinhas que Emilie não quis me revelar. No dia seguinte, gente, a Samara havia desaparecido. Tá? A loja foi alugada na mesma semana com toda a mercadoria, exceto alguns objetos de estima que ela levou para casa. Emilie não fez menção em procurar a filha e recusou, inclusive, a boa vontade do teu Emílio, que se ofereceu a encontrar a sobrinha. A Emilie, inclusive, alertou que a última vez que ele saía em busca de alguém tinha sido um desastre. Se Emir tivesse ficado com aquela Kenga e Marcela, talvez estivesse vivo ainda. E ela conclui, talvez ela seja menos infeliz assim, vivendo no anonimato e numa cidade desconhecida, sem que a gente conheça o seu destino. Passado um tempo, a Emilie, gente, se convenceu de que a volta de Samara dependia unicamente da reconciliação dos dois filhos. Ela conversou com ambos, e um deles disse uma frase que a deixou transtornada. Diz ele: a senhora deu à luz a uma mulher da vida. A senhora devia se odiar e, mais que ninguém, entender o ódio. Gente, esse encontro, isso aconteceu na sexta-feira, uma semana antes de sua morte. E foi o último encontro que ela teve com os filhos gêmeos. No domingo passado, olha que coisa, gente, a Emilie arrumava as fotografias e cartas e remexia sem parar em alguns objetos, inclusive mofados, que estavam dentro de um baú. A Indie ainda conclui. Na quinta-feira, encontrei-a bem disposta, um dia antes da morte, gente. Reconciliada com alguma coisa que findava. Otilintada, as 4 pulseiras douradas no antebraço esquerdo era o único ruído do seu corpo. Tudo no sobrado estava impecável e nada, nenhum objeto fora do lugar. Como se ela deixasse tudo pronto, tudo preparado para a sua morte. E, finalmente, chegamos no capítulo 8, que nós temos como narradora a narradora principal. Então, a narradora, mantendo a sua interlocução com o irmão, retorna a falar sobre a sexta-feira à tarde. E agora ela vai narrar sobre o enterro de Emilie, coisa que ela não fez lá atrás. Tá? Ela diz que ela preferiu chegar no fim do enterro e não sair do carro. Os filhos, os gêmeos, gente, iam à frente do cortejo, carregando o caixão, chorando. As amigas de Emilie alugaram o carro para aquelas pessoas que frequentavam a casa, aquelas pessoas humildes. Tá? Então, aquela tarde, tá, extenuante terminou na casa de Emilie, onde encontramos tio Raquim sozinho e imóvel, como uma estátua perto da copa escura do jambeiro, que ela já havia contado isso para nós. Então, ela repete aqui. Então, no dia seguinte, a narradora principal retornou ao cemitério, mas ela se detém a narrar a conversa que ela teve com o coveiro lá, tal de Adamador Piedade, e falando sobre a profissão, sobre doenças, nada sobre a Emilie. Mais uma vez, aqui no texto, há um espaçamento gráfico na sequência. Tá? E a narradora principal narra, olha só, a sua internação em uma clínica de repouso.
no sanatório, né, na clínica psiquiátrica, que ocorreu, entendam bem, antes dela retornar a Manaus. Ela estava internada numa clínica antes dela ir para Manaus. E ela disse: lembro-me de que na penúltima carta quisesse saber quando eu ia deixar a clínica. Olha aqui, ela conversando com o irmão, tá? De novo, né? E sem querer ser indiscreto, me fizeste várias perguntas e até brincaste. Não se trata de uma inquisição epistolar, cartas, tá? A narradora principal, então, passa agora a relatar sobre a sua internação, gente. Ela recorda-se que foi parar na clínica a mando da sua mãe biológica, depois do seu último acesso de fúria. Tá? E que na clínica, certa noite, ela, ao olhar para a porta do quarto, ela acredita que avistou um vulto. Como ela diz, talvez fosse ela, porque escutei a mesma voz que nos abandonou há tanto tempo. Uma voz dirigida a Emilie, sondando de um lugar distante notícias da nossa vida. E aí agora ela passa a falar sobre o tempo lá de dentro da clínica, onde a maior parte desse tempo ela fica olhando para a metrópole, tá? Para a cidade, e também para o pátio da clínica, tá? De repouso, onde as internas, gente, contavam as mesmas histórias, onde uma mulher de negro tirava a roupa, depois voltava correndo para o quarto, depois ressurgia vestida de negro de novo, depois ficava atrás de uma árvore, tá? E coisas assim. Tá? A narradora principal conta que uma moça chamada Miriam, ela só cita o nome, lhe levava livros, cartas, agulha, linha e notícias. E, através dessa moça, ela soube que a mãe ia para Barcelona visitar o seu irmão. Tanto é que ela disse: minha história com ela é uma história de um desencontro. Sei que esse assunto melindroso não te atrai muito. É uma conversa de cristal. Dizia sempre que eu voltava a falar nisso. Quer dizer, a mãe continua com contato com outro filho, né? Lá de Barcelona. Mas com a narradora, não, né? A narradora é uma questão de desencontro mesmo. Um dia, a narradora principal, ela pegou um lençol, gente, ela retalhou um lençol, e com esse lençol ela fez vários lenços, onde ela começou a bordar as iniciais dos nomes ou os apelidos das internas. Tá? E também teceu algumas formas abstratas no pedaço lá do pano, para dar de presente a ela. E ela diz que nas horas de insônia ela escrevia ao irmão. Tá? E nessas cartas ela explicava sobre a sua escrita. Olha só. Como ela diz, nessa época, talvez durante a última semana que fiquei naquele lugar, escrevi um relato. Não saberia dizer se conto, novela ou fábula, apenas palavras e frases que não buscavam um gênero ou uma forma literária. Numa única página, mesclava, gente, fragmentos das suas cartas e do meu diário, a descrição da minha chegada a São Paulo, um sonho antigo, um tumulto no centro da cidade e um monte de coisa. Tá? Pensei em te enviar uma cópia, mas sem saber por que rasguei o original. Fiz do papel picado uma colagem. Entre a textura de letras e palavras, colei os lenços com bordados abstratos. A mistura do papel com o tecido, das cores com o preto da tinta e com o branco do papel, não me desagradou. Olha que coisa interessante. Olha a fragmentação da vida dela. Olha a fragmentação da identidade dela, gente. Então, ela fala que o desenho acabado não representa nada. Mas quem observa
com atenção, pode ter associá-la a um rosto informe. Ó, sem contar que aqui nós temos uma característica fortíssima de metalinguagem, gente. Não se esqueçam. Talvez uma busca impossível nesse desejo súbito de viajar para Manaus depois de uma longa ausência. Daí a sua justificativa de ter ido a Manaus. Tá? Então, realmente, o retorno à cidade de sua infância constitui uma procura por sua identidade. Na última carta, ao saber que vinha a Manaus, pedias para que eu anotasse tudo o que fosse possível. Tá? Então, gente, a escrita sobre esse retorno fará com que a narradora se aventure, olha lá, por um espaço fora do campo da representação. Vovô, um espaço similar àquele do desenho, lembra lá? Citado lá no início da obra, ocupado por um navegante cujo rumo desconhecemos e sem oriente dentro da margem do papel. Olha lá. Pensava ao olhar para a imensidão do rio que traga a floresta, num navegante perdido em seus meandros, remando em busca de um afluente que o conduzisse ao leito maior, ou ao vislumbre de algum porto. Gente, esses afluentes são as outras vozes, os outros relatos. Então, sim, senti-me como esse remador, sempre em movimento, mas perdido no movimento, aguilhoado pela tenacidade de querer escapar. Movimento que conduz a outras águas, ainda mais confusas, correndo por rumos incertos. Pô, olha que legal, a sua busca ela é atravessada por uma impossibilidade, porque a viagem de retorno é interminável. Percebam, gente, não há um lugar de origem que possa dar a essa narradora uma identidade estável, já que não existe um lugar que faça com que a narradora se sinta plenamente em casa. Daí a impotência da narradora principal diante da tarefa de construir tal relato. Nesse processo, ela se deparará com lacunas, com histórias fragmentadas, como nós acabamos de ver, cujos sentidos não podem ser inteiramente compreendidos. E assim precisará de apropriar de outras vozes. Olha lá, quantas vezes recomecei a ordenação de episódios e quantas vezes me surpreendi ao esbarrar no mesmo início ou no vai-vem vertiginoso de capítulos entrelaçados, formados de páginas e páginas, numeradas de formas caóticas. Gente, também me deparei com um outro problema. Como transcrever a fala enrolada de uns e o sotaque de outros? Tantas confidências de várias pessoas em tão poucos dias ressoavam como um coral de vozes dispersas. Restava, então, recorrer à minha própria voz, que planaria como um pássaro gigantesco e frágil sobre as outras vozes. Queridos e queridas, percebem que um material que ela consegue reunir não lhe é suficiente. O universo que tenta construir não se fecha. Portanto, a trama continua a guardar mistérios. Tá? Tanto é que ela diz, te revelar numa carta que seria a compilação abreviada de uma vida, que Melissa se foi para sempre. Comecei a imaginar com os olhos da memória as passagens da infância, as cantigas, as falas dos outros, a nossa gargalhada ao escutar o idioma híbrido que Emily inventava todos os dias. Dessa forma, pessoal, a sua carta se transforma
nesse romance, no qual os diferentes fatos relatados não precisam manter um encadeamento lógico e as lacunas permanecem visíveis, certo? O romance, portanto, foi a forma encontrada pela narradora para narrar a seu irmão o seu retorno. Porém, a morte de Emily, como ela fez. E ela conclui, era como se eu tentasse sussurrar no seu ouvido a melodia de uma canção sequestrada, e que, pouco, notas esparsas de frases sincopadas moldavam e modulavam a melodia perdida. Conclusão, gente. Assim sendo, o relato de um certo Oriente não é uma obra que pretende representar a memória. Antes, trata-se de uma obra que encena a narração de memórias e que eleva ao limite a incapacidade do ser humano de alcançar uma estabilidade emocional. Então, acaba por revelar a percepção da narradora sobre a narração de escrever, então, na metalinguagem. Continuaremos, então, gente, sem saber quem são sua mãe biológica, quem é seu pai, o destino da Samara Adélia e quem foi o pai da sua filha. Complexo, né? Mas muito lindo, né, gente? Muito legal. Tá? Certinho? Olha, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, gente, estou à disposição. É só mandar sua perguntinha aqui nos comentários, que terei todo o prazer de a gente continuar conversando sobre essa obra fantástica. Ok? Fiquem bem, cuide-se. Um grande beijo, valeu e até a próxima análise literária. Obrigada, gente. Não esqueçam de se inscrever no canal.